Boa noite, na graça e na paz do Senhor. Quero liberar as nossas crianças para o seu culto especial, amém? Que bênção, irmãos, estamos aqui hoje na casa do Pai, para mais um culto, um domingo com cara real de verão, bênção de Deus, e eu quero convidar você, para que tenhamos uma semana muito abençoada. Quem quer uma semana muito abençoada aí? Não há como termos uma semana muito abençoada ou grandemente abençoada se nós não dedicarmos a nossa vida ao Senhor ou às coisas do Senhor. Então, a primeira coisa, o pastor Júnior já falou aqui sobre a agenda da igreja na semana, e eu quero reforçar para o meio da semana, meados da semana, nós vamos ter a vigília que nós estamos tendo toda semana. Então nós temos a presença do pastor José Marques vindo aí durante a semana, está sendo uma grande bênção. Ele chega na terça-feira, ministra na tarde da bênção, e depois, à noite, a partir das 8 horas, nós estamos aqui orando, e a oração entra noite adentro, terminando depois das 3 da madrugada, 4h30, dependendo do dia, nós estamos orando. Na terça-feira passada, foi fantástico, tivemos um grande número de pessoas, e não somente isso, houve um mover de Deus aqui impressionante. Aconteceu aqui um mover de Deus na terça-feira, coisa que eu não via há muitos e muitos anos. Uma manifestação sobrenatural, espontânea do Pai, foi fantástico, irmãos. Então a vigília de terça-feira não é só para quem vai trabalhar para o encontro, trabalhar no encontro, né? É para toda a igreja. Então é uma vigília que nós estamos tendo por semana. É prudente que nós oremos, é prudente que a igreja se envolva com oração. Eu imagino que você tenha motivos para orar, ou necessidades que precisam ser colocadas diante do altar. E nós estamos trabalhando a ideia aqui na igreja de oração comunitária da Bíblia. E não há razão para nós vivermos o cristianismo senão para praticarmos as doutrinas bíblicas. Por exemplo, uma doutrina bíblica que às vezes a gente esquece de praticar, a doutrina de imposição das mãos. Quantos pais que estão aqui que impõem as mãos sobre os seus filhos para orar por eles? É uma doutrina bíblica. Impor as mãos sobre os filhos, sobre as pessoas, os obreiros impor as mãos sobre a igreja, sobre os irmãos, as irmãs, isso é muito importante. Então a doutrina bíblica da oração comunitária, todo mundo orando junto, e está sendo fantástico. E na quarta-feira, então nós estamos tendo aquele culto maravilhoso do Pacto com Jesus aqui, com uma campanha chamada Desafio que Abre os Céus. Está bom demais. Na última quarta-feira tivemos igreja cheia, uma bênção maravilhosa aqui. Está sendo muito bom, maravilhoso mesmo. Graças a Deus por isso. E eu quero reforçar aqui aquela primeira reunião que nós temos toda segunda-feira, que é a reunião de oração, de reflexão, de vida financeira. Então 6h45 da tarde, toda segunda-feira, das 6h45 às 7h30, o culto mais curto, né? Mais rápido que nós temos aqui, mas de grande importância. Deus abençoe você e sua vida financeira. Aliás, todos nós precisamos e muito de bênção na nossa vida financeira. É um dos aspectos importantes da vida com Deus. Hoje de manhã nós tivemos a formatura do Bombeiro Mirim. Aliás, a 11ª formatura. O Bombeiro Mirim é um projeto muito especial e que tem tido assim tem alcançado seus alvos de maneira muito especial. É liderado pelo pastor Jorge e pela Ângela, e um grupo grande de irmãos. E hoje de manhã nós tivemos aqui casa cheia, foi um culto maravilhoso, um momento tremendo aqui do Bombeiro Mirim. Muita gente esteve aqui, muitas autoridades, né, promotor, secretários do município, de pessoas ligadas, muitos empresários, muita gente esteve aqui, muitas empresas que apoiam o Bombeiro Mirim esteve aqui. Foi um momento assim muito legal. Então, vamos apresentar agora algumas fotos. Eu quero parabenizar o Jorge e a Ângela, e bem como toda a equipe de trabalho que milita no Bombeiro Mirim. Não há preço para isso. Nossa gratidão é muito grande. É muito grande. E foi impressionante o que aconteceu aqui hoje pela manhã, como aconteceu no ano passado. Eu observei, viu, pastor Jorge? No ano passado, uma criança foi sorteada para ganhar uma bicicleta. Novinha, linda.
Hoje foram doadas aqui bicicletas lindas pelos empresários da cidade. E no ano passado uma criança ganhou uma bicicleta e ela imediatamente correu ali no pastor Jorge, falou assim, quem estava sorteando, não sei se era o Jorge ou a Ângela ano passado, falou assim, eu não quero a bicicleta, eu já tenho uma. Quero que sorteie para um dos meus pares aqui do Bombeiro Mirim. Não é uma atitude bonita? Isso eles aprenderam lá no Bombeiro Mirim. Hoje aconteceu de novo. Uma menina que foi premiada aqui, por isso ela ganhou a bicicleta, ela foi premiada como a melhor aluna. O ano passado ela teve nota 10 em todas as matérias na escola. Esse ano ela teve nota média 10 em tudo. E esse ano ela teve média 9,78 na escola. Não é uma coisa impressionante? Uma adolescente, eu não lembro o nome dela. Qual é o nome dela, Jorge? Giovana. Qual a escola que ela estuda mesmo? No Valfredo. E a escola boa, e para ter essa nota lá não é qualquer pessoa não. E hoje ela ganhou a bicicleta e ela disse, eu não quero a bicicleta, eu já tenho uma na minha casa. Eu quero que doe para alguém. Não é um exemplo maravilhoso? Numa sociedade voraz, em que se alguém puder tomar do outro, toma. É uma coisa maravilhosa. Então parabéns ao Bombeiro Mirim, fico feliz demais. E agradeço a Deus por esse projeto que é maravilhoso. Pena que nós não temos muitas vagas, né? Funciona aqui na igreja às quintas-feiras e lá no Colégio Olympus. Aliás, o Colégio Olympus é uma benção sempre. A Tânia e a diretoria do colégio estavam aqui hoje pela manhã, proprietários e diretores. Muito bom. Não temos muitas vagas porque não tem como, né? Poderia, na verdade, se tivesse vaga, no mínimo a gente atenderia 500 crianças. Mas para atender bem, temos um número limitado de vagas e é uma benção. Quando começam as inscrições, já terminou as inscrições para o ano que vem? Janeiro. Então se algum pai quer inscrever seu filho aí, uma coisa maravilhosa que até deu vontade de eu fazer hoje aqui pela manhã, é que o Corpo de Bombeiro veio aí com uma viatura maravilhosa, aquela de combate a incêndio, e batizaram todas as crianças do Bombeiro Mirim. Foi uma festa, deu vontade de entrar na água ali também. A molecada foi muito legal. Então os bombeiros profissionais vieram aí, os militares, e deram um banho de bênção, de alegria, de água, literalmente, nas nossas crianças. Foi maravilhoso. Vamos ver algumas fotos aí, então? Temos que apagar algumas luzes. Vê se você apaga aí, Carlos. Não deu certo as fotos? Eita Deus. Tá bom. Até o final, se vocês conseguirem aí resolver, vocês me ligam, me avisam. Manda um WhatsApp aí, por favor. O celular ficou ali no... Vamos ficar em pé? Graças a Deus. Não adianta ligar que a TIM não funciona, né? Agradecer aqui a presença do vice-prefeito e a sua esposa Marisa, Pedro Paulo Bazana, sempre são conosco. Obrigado, Bazana e Marisa. Deus abençoe. Deixa eu... Senta todo mundo. Agora eu quero fazer um negócio bonito aqui. Eu pedi para vocês sentarem, sabe por quê? Porque eu quero que fique em pé o irmão Nelson e a irmã Alice. Fique em pé, por favor. Esse casal bonito aí, ontem eu tive o privilégio de celebrar as bodas de ouro deles. ...50 anos de casados, se casaram no dia 25, mais de 50, né? 25 de julho de 1964, eu não tinha nem nascido ainda, eles já estavam casados. Uma família linda, abençoada, uma festa linda ontem à noite. Foi maravilhoso. Parabéns ao casal, um exemplo de família aqui na igreja, né? Família abençoada da irmã Nice e do irmão Nelson. Gente que eu conheço desde quando eu cheguei aqui, uma família abençoada mesmo. Parabéns, viu, Nice e Nelson. Deus abençoe. Amém, obrigado. Agora sim vocês podem ficar em pé. E abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1. Livro de Esdras, capítulo 1. Eu sei que está bem calor aí, André, mas pode diminuir um pouco a velocidade do ar aqui, especialmente para diminuir um pouquinho o barulho.
Diz a palavra de Deus no capítulo 1 do livro de Esdras: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habitam os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinham posto na casa dos seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou, contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Amém. Até aqui, glória ao nome do Senhor. Nós vamos compartilhar esse texto. Quero que você sente-se, por favor. Amém. Graças a Deus. Nós estamos vivendo uma história, né, que vai sendo contada através dos nossos atos. Nos últimos dias nós tivemos eleições e passamos por um processo até de certa forma doloroso, né, porque eleição é sempre uma batalha, uma guerra de ideias e etc, né? E no Brasil a eleição virou um negócio muito mais ligado ao marketing, e pode-se fazer e falar o que quiser. Impressionante, né? Mas o Brasil não é exceção. Quando você olha para a história, você vai encontrar quadros de estabelecimento de governo muito piores do que o nosso, infelizmente. Mas não há como fugir da realidade, né, irmãos? O Brasil passa por um momento tenso e parece assim estar se mergulhando numa crise. Mas nós vamos continuar orando pela nossa nação, pelo nosso povo, sobretudo por nós mesmos, né? E nós temos que acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. Fale comigo, o melhor de Deus está por vir. Amém. Agora, nós não podemos separar a fé que temos e tudo aquilo que nós cremos, acreditamos pessoalmente, aquilo que a gente empreende particularmente, do que Deus é. Porque Deus não pode ser mudado por ninguém. Deus não pode ser mudado por ninguém. Deus não pode pender para o lado de ninguém, por força alguma. Não há nenhuma força que possa moldar Deus, mexer com Deus, digamos assim, complicar Deus, obrigar Deus, fazer pressão em Deus. Isso não existe. Felizmente, não existe, porque o nosso Deus é um Deus soberano e que tem governo próprio, e o jeito mesmo é que nós nos adequemos ao jeito de Deus ser.
Do contrário, nós vamos evidentemente passar maus bocados. Porque Deus é o que é e não há como mudá-lo. E o contexto do texto que nós lemos é muito interessante, porque nós encontramos aqui Esdras, um sacerdote, o livro de Esdras, que é um sacerdote, que foi responsável por um momento muito inteligente, muito importante do povo de Deus. E o povo estava ainda no cativeiro, depois de muitos anos no cativeiro. Agora está Israel e está Judá no cativeiro. Primeiro foi Israel, depois Judá para o cativeiro. E agora eles estão juntos no cativeiro. E Deus levanta esse homem de Deus para um momento muito especial de retorno à terra prometida. Porque o povo havia sido disciplinado por Deus, a nação inteira. Primeiro as 10 tribos, depois as 2 outras tribos que formavam, as 10 tribos formando a nação de Israel, e as outras 2 tribos formando a nação de Judá. Lembrando que Israel primeiramente eram 12 tribos, né? Mas depois eles se dividiram, depois do governo de Salomão. Veio o filho de Salomão e houve um problema muito grave, a nação se dividiu e tornaram-se 2 nações, 2 países. E esses 2 países seguiram sua vida, e em face de sua vida desregrada, digamos assim, descompromissada com a vontade de Deus, Deus permitiu que eles fossem desterrados, eles fossem levados para o cativeiro. E foi muito triste isso, porque as pessoas foram arrancadas de suas terras, de suas casas, de suas posses, de suas famílias, e foram levadas para outra terra longínqua, porque era assim que os imperadores da época faziam. Primeiramente foi Israel, e depois Judá também. E o povo lamentou muito, chorou muito, mas na verdade o povo tinha culpa. Tinha culpa. E eles passaram a viver no cativeiro, e lá viveram por muitos anos, como uma disciplina divina. Então fale comigo assim: Deus disciplina. E Deus disciplinou o seu próprio povo. Nós não podemos nos esquecer de que o nosso Deus é um justo juiz. Um justo juiz. E agora, chegou o momento do retorno. Chegou o momento do retorno. Está no governo um homem chamado Ciro, e ele é rei. Agora ele toma conta das 2 potências que haviam levado o povo cativo. E esse rei chamado Ciro é um rei bondoso, diferente das políticas dos outros reis. Ele agora permite que os povos voltem para suas terras. Claro que essa era uma estratégia, segundo historiadores, para agradar as pessoas, agradar as nações, as diversas nações que eles haviam desterrado, tirado de suas nações, para, enfim, manter a unidade do seu reino, que agora era muito grande. E ele permite então que o povo de Judá, o povo de Israel, volte para casa. E ele diz: eu vou patrocinar esse retorno, eu vou ajudar nesse retorno. E você viu aqui, eu li no texto aqui, inclusive, ele permite que se tire lá dos templos da Babilônia tudo aquilo que Nabucodonosor tirou quando levou o povo de Judá embora, os objetos de ouro, as riquezas do templo, os objetos sagrados. Falou: pode levar tudo de volta, pode levar, eu quero que vocês vão lá e construam o templo, eu vou ajudar a construir, eu vou construir o templo em Jerusalém. E Esdras é um dos líderes, ele é um sacerdote judeu, e ele é um dos líderes dessa volta para a nação, da Babilônia para a nação de Israel novamente. E é interessante que ele diz: olha, vou devolver para vocês essa dignidade religiosa de vocês, vocês podem voltar. Claro que essa é uma promessa divina. Uma promessa divina. Então não pense você que você está vivendo um tempo assim, onde você pode construir a sua história sem a interferência divina. Porque às vezes nós passamos a acreditar que nós fazemos a nossa história do jeito que a gente quer. Não, a história é construída de forma integral.
Nós somos parte de um grande processo. Nós somos parte de um grande processo daquilo que Deus está fazendo no mundo, daquilo que Deus está fazendo no Brasil, daquilo que Deus está fazendo na Presbiteriana Renovada. Nós somos parte desse grande processo. Há uma história em curso. Você não pode individualizar a sua história. Embora nós tenhamos as nossas individualidades e particularidades e intimidades, nós fazemos parte de um todo. Por isso que eu estou chamando a igreja para nós orarmos em comunidade. Porque Deus trata o seu povo como um povo. Um só corpo, uma só fé. Um povo. Você não pode se individualizar e falar, vou fazer o meu projeto pessoal e cada um cuida da sua vida. Não é bem assim. Isso vai até um limite. O limite da soberania de Deus. Ou do propósito soberano de Deus. E acontece aqui que o rei permite então que o povo volte para casa, ele vai patrocinar a volta, mas a história nos diz que mais ou menos 50 mil judeus e israelitas voltaram para a terra somente. Apenas 50 mil. Porque muita gente não quis, muita gente já tinha propriedades lá na Babilônia, já estavam já bem com a vida, estavam acostumados com aquela nova vida, depois de muitos anos de cativeiro, e eles então preferiram ficar por lá. Mas 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. Outros fatores devem ser considerados. A viagem de volta na época demorava mais ou menos 4 meses. Uma viagem de 4 meses não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. Uma viagem de avião para a China, para o Japão, vai durar aí 24, 25 horas. Você já imaginou uma viagem de 4 meses? E esse povo volta então para Jerusalém para reconstruir a sua história, reconstruir o templo, rever, enfim, as suas terras, tomar posse das suas terras novamente. E eles estão de volta agora. E aproveitando esse cenário que Esdras cria aqui, que a palavra de Deus nos traz, eu quero compartilhar com você um tema importante para nós, conhecendo a Deus no meio da luta. Porque na verdade o povo de Israel e Judá teve que conhecer a Deus no meio da luta. Conhecendo a Deus no meio da batalha da vida, no meio das lutas da vida, no meio das dificuldades da vida. E aqui nós vamos conhecer, nesse capítulo aqui, nesse texto que nós lemos, os 8 versos que nós lemos, pelo menos 4 atributos de Deus. 4 coisas que nós não podemos abrir mão de que Deus é. E que todo mundo precisa conhecer. Amém, irmãos? Primeiro, fale comigo, Deus é amoroso. Fala para o seu irmão, Deus é amoroso. Aleluia. Deus é amoroso. O povo desobedeceu a Deus, ignorou Deus, fez o seu projeto particular, mas agora Deus, como é um Deus amoroso, Deus está trazendo de volta o povo. Porque Deus é maravilhosamente amoroso. Agora, é interessante a gente saber que esse Deus amoroso já fez as regras do jogo antes do jogo começar. Você tem que saber disso. Deus te ama, Deus me ama. Só que as regras desse jogo maravilhoso Ele já fez antes. Então vale a pena a gente pensar que Deus nos ama, que Deus é abençoador, mas é um Deus que nos avisa. E a verdade é que o povo de Judá, o povo de Israel, foi muitas vezes avisado. Por causa do amor de Deus, Deus avisou, Deus exortou, Deus preveniu, Deus ensinou, mas eles não ouviram a voz de Deus. Mas vale a pena saber que Deus é amoroso. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é do amor de Deus. O amor de Deus é a coisa mais importante na vida de um cristão, de um pai cristão, de um homem, de uma mulher cristã, de uma mãe, de um empresário, de um funcionário, de um ministro de Deus cristão. Deus é amoroso e Deus está trazendo o povo de volta. E é interessante que Deus está trazendo de volta. E Deus está dando todas as condições para esse povo voltar, inclusive financeira. Porque era muito perigosa a viagem de volta. Muitos inimigos, muitas nações, muitas barreiras eles teriam que atravessar, muitos povos, tribos que eles teriam que atravessar. E o rei falou: eu garanto segurança. Podem voltar, eu garanto segurança.
todos estarão avisados que vocês estão voltando. Não é um Deus amoroso esse? Fale comigo assim: o caminho de volta, Deus garante. Será que há alguém aqui que precisa voltar para Deus? Está distante do caminho de Deus? Está quase desviando-se dos caminhos de Deus? Está no período da disciplina divina? Está vivendo uma situação de dificuldade por causa de seus próprios atos? Quero dizer para você que Deus é tão amoroso que Ele é capaz de pavimentar para você uma estrada para você voltar para Ele. Você pode e deve voltar para Ele, precisa voltar para Ele. Agora, nunca se esqueça que as regras já estão prontas e faz tempo, e elas estão escritas aqui. Não faça o seu projetinho particular, ande no projeto de Deus. Procure descobrir a vontade do Senhor. Uma outra coisa maravilhosa, além de Deus ser amoroso, esse texto nos mostra que Deus é, fale comigo, Deus é misericordioso. Essa história de Esdras, contida nesses 8 versos aqui que nós lemos, sobre o decreto de Ciro, da volta do povo de Jerusalém, de Babilônia para Jerusalém, é que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, como assim? Esse povo passou por tantas lutas, por tantos problemas, eles causaram tantos problemas, mas durante todo esse período, a Bíblia fala que Deus enviou profetas para orientá-los, para exortá-los, para cuidar deles. Mesmo no cativeiro, Deus sustentou eles. Deus guardou eles. Por que Deus guardou? Por causa da misericórdia. Quanta gente que sai da igreja vai para as drogas, vai para a bebida, vai para a prostituição, vai para o adultério, vai para a desobediência expressa, vai para a rebeldia expressa, mas mesmo assim, Deus continua tendo misericórdia. É ou não é? Essa é a história do povo de Judá e de Israel. A Bíblia fala que mesmo lá no cativeiro, eles ainda prosperavam. E é interessante que a misericórdia de Deus nos concede muitas oportunidades de arrependimento. Fale comigo, oportunidade de arrependimento. Muitas vezes acontece um problema sério. Na maioria das vezes, Deus fica em silêncio quando a pessoa está em pecado. Às vezes parece que o pecado está dando certo, está dando lucro. Tem gente que peca, tem gente que sai da presença de Deus e parece que não aconteceu nada. Parece que até está prosperando mais. Ele olha para o ímpio e fala: mas como que pode? Esse cara tem uma vida tudo esculachada, bagunçada, não está nem aí com Deus, com as coisas de Deus, e ele está prosperando. Ele frequentava a igreja 10 anos atrás, olha só, e agora parece que ele está melhor do que quando ele era homem de Deus, quando ele estava na presença de Deus. Parece que Deus não está fazendo nada. Mas sabe o que é isso, irmãos? Misericórdia divina. Deus é misericordioso. Não aconteceu nada com o fulano que você conhece, que desviou do caminho do Senhor, e parece que está bem, porque Deus é misericordioso. Deus está aguardando, Deus está dando oportunidade de arrependimento. E você pode ter certeza, talvez você não saiba, mas muitas vezes Deus tem falado com essa pessoa, ou vai falar, ou está falando, porque Deus é misericordioso. Misericordioso. Às vezes Deus não repreende. Às vezes parece que está tudo normal. O profeta afirmou que Deus traria de volta o povo, mas o povo estava lá no cativeiro por causa dos seus pecados. Agora, Deus é misericordioso e compassivo. Às vezes Deus é tardio em irar-se, mas Ele nunca tem por inocente ao culpado. Naum, capítulo 1, versículo 3. Fale comigo, Deus nunca tem por inocente o culpado. Lembre-se disso. Então Deus é amoroso. Ele não abandona o seu projeto para conosco. Ele não abandona o seu projeto para com a igreja. Ele não abandona o seu projeto para com a nação, para com a cidade, para mim, para a sua vida. Mas uma coisa é certa:
nós vamos conhecendo um Deus que não muda, mas um Deus que permanece amoroso, um Deus que permanece misericordioso. Agora, mais adiante, nós vamos aprender agora, em terceiro lugar, que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Fale comigo, Deus é justo. Deus é justo. Deus não abandona a sua justiça. Deus é tão justo que Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro. Quando eles viram, eles lá estavam. Agora, esse povo, meus irmãos, por muitas vezes experimentou coisas lindas de Deus, coisas maravilhosas de Deus, mas o povo não observou isso, não manteve-se na presença de Deus, e por causa disso eles foram punidos, por causa da justiça divina. E eu quero dizer uma coisa para você: é muito triste saber que muita gente está debaixo de tristes consequências de seus próprios pecados. Isso não mudou e não vai mudar. Nós não podemos medir, nós não podemos julgar quem está debaixo de consequência de seus pecados ou não. Não é papel nosso. Mas é papel nosso pregar isso, é papel nosso reconhecer isso, é papel nosso entender isso, porque Deus é justo. Gálatas 6, verso 7, o apóstolo São Paulo afirmou: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Isso não é Velho Testamento, não. Isso é Novo Testamento. Isso não é dispensação da lei, não. É dispensação da graça. Então nós devemos entender que Deus continua sendo justo. Embora Ele seja amoroso, misericordioso, mas Ele também é justo. E com isso eu quero, e eu tenho certeza que Deus, ao nos trazer essa palavra nessa noite, pretende que nós avaliemos a nossa própria vida. Porque nós sabemos que Deus é amoroso. Ele foi amoroso para conosco, Ele nos trouxe para a igreja, Ele nos revelou a sua graça, nos revelou a sua salvação. Então nós temos que entender que a justiça de Deus pode nos pegar a qualquer hora dessa. Isso é muito doloroso. Como está a sua vida? O Espírito Santo está falando com você nessa noite que você precisa fazer uma volta imediata para os caminhos do Senhor? Ou precisa melhorar a sua conduta diante de Deus? Você está meio que levando a vida assim, de qualquer jeito, não ora mais, não lê mais a palavra, não se envolve mais com as coisas de Deus, seus compromissos da igreja do Senhor, e acha que isso vai ficar tudo bem. Não vai. Pode ter certeza que não vai. Porque de Deus ninguém zomba. Fala para o seu irmão, Senhor, de Deus ninguém zomba. Você não zomba de Deus. Se Ele tem um plano para a sua vida, se Ele tem uma missão para a sua vida, cumpre e você cumpri-la. Tem que cumprir o plano de Deus. Sob pena de sofrer as tristes consequências. Finalizando, quarto lugar. Conhecendo Deus no meio da luta. Esse povo conheceu Deus no meio da luta. Esse povo conheceu o amor de Deus, conheceu a misericórdia de Deus, conheceu a justiça de Deus, está claro. Eles foram arrancados da sua terra e foram levados para uma terra estranha. Mesmo Deus dizendo para eles que eles iriam pagar o preço do pecado, Deus ainda continuou com misericórdia sobre eles, abençoando a vida deles, mas Deus disse: eu sou justo. Era isso que Deus dizia, é isso que está escrito nesse contexto da palavra de Deus. Deus está disposto a trazer você de volta, Deus está disposto a abençoar a sua vida, mas Ele é justo. E em quarto lugar, conhecendo os atributos de Deus no meio da luta, é que Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é justo e Deus é fiel. Fale comigo, Deus é fiel. Deus usa esse rei chamado Ciro para liberar o seu povo para voltar para Jerusalém, por causa da sua fidelidade. Deus é fiel. Para reconstruir o templo, uma coisa maravilhosa, esse povo não teria condições de construir, mas Deus
usa esse rei para dar a condição financeira, liberou a condição financeira, a madeira, o ouro, a prata, tudo, o caminho, a segurança, tudo para que eles pudessem construir. Demorou a construção, não foi tão rápido, porque o povo não entendeu direito, começaram empolgados, depois abandonaram. E sempre a raça humana vai e vem nesse aviva, esfria, mas logo depois, cerca de 20 anos, eles reconstroem o templo. Porque Deus é fiel. Fale com o seu irmão assim: Deus é fiel na sua vida, meu filho. Aleluia. Deus havia dito quanto duraria o cativeiro, e de fato durou quanto o profeta havia profetizado, o profeta Jeremias. E Deus libertou o povo agora, e esse povo volta para a sua terra prometida, cerca de 50 mil pessoas apenas, outras pessoas rejeitaram. Eu quero dizer uma coisa para você: embora Deus seja amoroso, Deus seja misericordioso, Deus seja justo e Deus seja fiel, muita gente se perde no meio do caminho. Muitos judeus e israelitas não voltaram mais, nunca mais voltaram. Você conhece alguém que saiu da igreja e que nunca mais voltou? Que foi para a sepultura, já partiu para o outro lado da vida e não voltou? Você conhece alguém? Alguém que se desviou dos caminhos do Senhor e que nunca mais voltou? Eu tenho um amigo chamado José Carlos de Andrade. Amigo, se converteu, e o problema dele era bebida alcoólica. E ele sempre dava uma voltadinha para a bebida. Bebia. Aliás, tem muito crente aí que precisa parar com esse negócio de beber, não é? Quando o sujeito bebe uma dose de vinho é uma coisa, agora quando começa a beber uns 3 litros de vinho, aí já começa a complicar, né? Porque temos que tomar cuidado com essas coisas. E o José Carlos, meu amigo, não podia beber. E aí o médico disse para ele: você não pode beber, porque num determinado período, depois que ele já estava na igreja, ele voltou a beber, e ele teve acesso epilético. E o médico disse: você não pode beber de jeito nenhum, porque uma hora dessa você vai ter um acesso e não vai voltar mais. O rapaz tinha 21 anos quando morreu. 21 anos. Moço normal, a gente jogava futebol junto, ele trabalhava nos negócios do meu pai, ele era funcionário do meu pai. E aí um dia, o José Carlos, que estava na igreja, naquele dia ele foi ao culto, se eu não estiver enganado aqui, uma vigília da igreja. Ele saiu da vigília, deixou a Bíblia com alguém, não sei com quem, e ele foi para a balada. Bebeu bastante. No outro dia de manhã, lá na fazenda, numa fazenda próxima do sítio do meu pai lá, ele foi jogar futebol com os amigos. E lá ele teve um acesso e nunca mais voltou. Morreu o José Carlos em pecado. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Mas muita gente não aproveita esses atributos maravilhosos de Deus. Então eu creio e estou falando a pessoas que precisam voltar-se mais para Deus. E é interessante que muita gente começa a se afastar da igreja, do convívio da igreja, do convívio dos irmãos, e aí começa a reclamar da igreja. Começa a reclamar da família que é crente. Ah, não tenho amigos na igreja. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É interessante isso, não é? Começa a reclamar até de Deus. Quero dizer para você que Deus é soberano. E Ele te ama demais. E Ele tem misericórdia demais, porque Ele, ainda que as pessoas repitam o seu erro, Deus não toma providência. Ele permite que a pessoa caminhe, Ele dá corda. Mas saiba de uma coisa: Deus será sempre justo. E Ele dá a oportunidade, porque Ele é fiel. E Deus deu oportunidade para todo Israel, para toda Judá, voltar para Jerusalém, reconstruir o lugar da adoração, o templo, e viver uma vida maravilhosa na terra que Ele havia prometido dar a eles. Mas muita gente não quis. Muita gente quis ficar na Babilônia, porque já tinha uma estrutura para viver lá, já tinha acostumado a viver em Babilônia. Tem muita gente que se afastou de Deus e gostou da Babilônia.
Eu espero que, se você tenha gostado de Babilônia, que você clame a Deus por misericórdia e libertação. Porque a Babilônia pode ter os seus encantos. Pode ter agora um rei bom como Ciro. Mas Babilônia continua sempre Babilônia. Fale comigo, Babilônia será sempre Babilônia. E Jerusalém será sempre Jerusalém. E Deus é fiel. Então Deus traz de volta o seu povo, permite que o seu povo volte para Ele. Que coisa linda, irmãos. Deus cumpriu aquela promessa que havia sido profetizada pelos profetas. Deus sempre cumpre as suas promessas. E é tão lindo saber que Deus tem promessas individuais para nós. Tem promessa para a nossa família, tem promessa para a igreja, tem promessa para a cidade, tem promessa para a nação. Agora nós precisamos aproveitar essa maravilhosa fidelidade de Deus. E eu quero convidar você para ficar em pé, em nome de Jesus, não quero me delongar. E nós vamos abrir a Bíblia num texto da lei de Deus. E nós vamos encerrar com esse texto. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vamos ler, se vocês puderem colocar, não sei se tem como colocar hoje no telão, mas Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Enquanto procuramos o texto, fale comigo assim: conhecendo a Deus no meio da luta. No meio da luta você conhece um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus justo e um Deus fiel. Olha o que diz a palavra no capítulo 30 de Deuteronômio. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. É Deus quem propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Quem propõe a vida e o bem, a morte e o mal? Ok. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Esse texto encerra muitas lições para o nosso coração. E ele é um texto que deve trazer temor ao nosso coração. Deus está propondo para nós vida e morte, o bem e o mal. O bem, quando nós obedecemos ao Senhor. O mal, quando nós nos desobedecemos. E aqui o texto diz que Deus tem uma terra para quem obedece. Diz: eu vou dar uma terra para você. Eu vou te dar algo para você possuir. Mas se você for mal, se você praticar o mal, você não vai permanecer por longo tempo nessa terra que eu te dei. Eu vou te tirar de lá. Que coisa incrível. E o texto diz assim: então eu te declaro que certamente perecerás, não permanecerás.
se desobedecermos a Deus, se formos seduzidos por esse mundo. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. A nossa vida aqui na terra, a nossa vida, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida cheia de graça de Deus, uma vida longeva, uma vida longa, depende de quê mesmo? Do nosso apegar a Deus, do nosso nível de apegamento, nosso nível de envolvimento, comprometimento com as coisas de Deus. Irmãos, o mundo tem muita sedução. Não são poucas as seduções, para todo tipo de pessoa. E eu quero dizer para você o que Paulo diz aos Gálatas: olha, não vos enganeis, de Deus